Isto é o Topless, amigos, e neste vídeo nós vamos analisar a situação geopolítica no mundo para hoje, dia 4 de janeiro de 2026. E antes de fazermos uma análise à situação no conflito entre a Ucrânia e a Rússia, quero-vos só dar umas poucas palavras acerca da situação na Venezuela. Já sabemos que Nicolás Maduro já se encontra no território dos Estados Unidos da América. Vocês todos já devem ter visto estas fotografias do seu transporte para aquele território. Mas ainda durante o dia de ontem tivemos o verdadeiro motivo desta operação militar por parte dos Estados Unidos e foi o próprio Donald Trump que nos deu. Ele disse que agora as empresas americanas vão explorar o petróleo venezuelano e a Venezuela é o país com as maiores reservas mundiais do ouro negro. E obviamente isto vai levar a consequências para a Rússia no conflito com a Ucrânia, porque grande parte do dinheiro que a Rússia recebe para financiar a guerra vem precisamente da venda do petróleo e muito provavelmente os preços deste bem vão diminuir mundialmente. Mas o mais importante que eu queria referir é que existem bastantes pessoas, eu vi bastantes pessoas que se dizem especialistas em assuntos militares a comentar que esta operação foi uma mega operação especial realizada pelos Estados Unidos e que mais nenhum país no mundo consegue fazer algo deste género, mas esquecem-se do detalhe simples de que a defesa antiaérea venezuelana não funcionou. Não vemos aqui nem sequer um tiro disparado de um simples fuzil pelos militares venezuelanos. E obviamente esses especialistas todos referem que os Estados Unidos conseguiram anular o efeito de todos os radares das defesas antiaéreas, mas eu já nem estou a falar dessas defesas maiores com baterias e com radares, não. Estes helicópteros todos estavam a voar a altitudes bastante baixas, portanto, simples lançadores de foguetes como manpads ou simples fuzis poderiam ter sido utilizados para parar ou pelo menos defender estes ataques por parte dos Estados Unidos. E se não houve nenhuma reação por parte do exército venezuelano, então é porque os seus militares receberam a ordem de não disparar. E isto leva a apenas duas únicas opções. Houve uma negociação entre Nicolás Maduro e Donald Trump para a sua rendição, ou então o ex-presidente da Venezuela foi traído pelo seu círculo mais próximo, inclusivamente o ministro da Defesa da Venezuela. Mas agora vamos voltar à Ucrânia e analisar os desenvolvimentos que nós tivemos nas últimas 24 horas. E nós sabemos que a Ucrânia efetuou um ataque massivo com drones de longo alcance e os russos, ou pelo menos as informações que nós temos por parte do Ministério Russo da Defesa, é que as suas defesas antiaéreas conseguiram identificar e abater mais de uma centena de drones. Além disso, com as mudanças todas no governo ucraniano, já tivemos a confirmação por parte de Volodymyr Zelensky que o general Syrskyi vai permanecer no comando das forças armadas ucranianas por enquanto. Portanto, neste plano militar não temos nenhuma alteração. Em relação aos avanços que tivemos no mapa nas últimas 24 horas, vamos começar pelo norte da Ucrânia, pelas regiões de Sumy e de Kharkiv. E como vocês já sabem, a Rússia iniciou uma série de pequenas incursões no território ucraniano e uma das incursões deu-se em torno da vila de Zotnitsky Kozachok. Já tivemos relatos de bastantes fontes que referiram que esta vila foi totalmente conquistada pelos russos, mas só durante o dia de hoje é que tivemos essa confirmação visual por parte do exército ucraniano, que publicou um vídeo a mostrar vários ataques efetuados às posições russas em torno daquela vila. Com base neste vídeo, toda aquela região no mapa foi ajustada a favor das forças russas. Vamos avançar em direção à cidade de Vovchansk. Daqui tivemos apenas alguns relatos de fontes neutras, a relatar mais uns pequenos avanços por parte do exército russo. Para já não temos confirmação visual para isso, mas os eixos de avanço estão agora localizados em torno das vilas de Kravske e de Vovchansky Hutory. Continuando, vamos em direção à cidade de Kupiansk. Daqui ainda não tivemos nada de especial.
Sabemos que os contra-ataques por parte do exército ucraniano prosseguem e os russos para já também estão a contra-atacar, mas de uma forma mais limitada, porque o foco principal dos russos é exaustar as forças armadas ucranianas. Já sabemos que os russos trouxeram para esta direção uma das melhores unidades de drones FPV que eles possuem e agora os ataques estão a ser efetuados a toda a logística ucraniana. E assim que os ucranianos ficarem exaustos, então aí teremos já uma grande contra-ofensiva por parte dos russos. E ela pode acontecer não hoje, não amanhã, mas sim daqui a 2 ou 3 semanas. Pelo menos é a minha previsão. Vamos continuar mais para sul, em direção à região de Siversk, porque aqui tivemos mais alguns desenvolvimentos no mapa. Tivemos uma fonte neutra a relatar avanços por parte das forças russas em toda esta região e, na verdade, nós podemos esperar mais e mais avanços por parte dos russos porque a linha defensiva que os ucranianos possuem nesta direção localiza-se por aqui. Portanto, até esta linha poderemos ter avanços mais rápidos por parte dos russos e, obviamente, eles vão ser parados ou pelo menos atrasados assim que os russos baterem de frente com esta linha defensiva ucraniana. Ataques à logística também prosseguem com drones do tipo FPV. Neste vídeo, por exemplo, temos a destruição de um veículo armado do exército ucraniano. Mas os russos também intensificaram os seus ataques em torno deste eixo. E, obviamente, tudo isto faz parte da grande operação para conquistar as cidades de Sloviansk e Kramatorsk. Continuando da direção de Konstantinivka não tivemos nada de especial, já da região de Pokrovsk e de Mirnograd temos tanto contra-ofensivas por parte dos ucranianos e ofensivas por parte dos russos. Portanto, aqui a situação está bastante crítica e as fontes neutras apenas estão a expandir a zona cinzenta. Alguns contra-ataques por parte dos ucranianos até são vistos pelos drones da Rússia. Temos aqui alguns vídeos da destruição de equipamento militar ucraniano. Por exemplo, neste vídeo, a destruição de um lançador múltiplo de foguetes. Mas vamos continuar mais para sul e vamos em direção a Zaporizhia e mais especificamente à cidade de Guliápolya. E aqui a situação é bastante semelhante à de Pokrovsk, onde os ucranianos prosseguem com as tentativas de contra-ataque e os russos com tentativas de ofensiva. Mas para já sem movimentos registados no mapa. Além disso, os veículos ucranianos também são atacados pelos drones da Rússia. Temos aqui a destruição de um veículo armado. Mas para hoje são estas as principais atualizações que eu vos trago. Mas para finalizar o vídeo só quero fazer aqui uma breve comparação. Existem muitas pessoas que estão a comparar a operação militar dos Estados Unidos para a captura de Maduro com a operação militar especial da guerra da Rússia contra a Ucrânia, mas obviamente que são coisas incomparáveis. O mais próximo que nós tivemos da captura de Maduro foi a captura do território da Crimeia. Nós sabemos que de um dia para o outro a Rússia conseguiu anexar estes territórios todos. E, da mesma forma, sem nenhum tiro disparado. Mas, obviamente que tudo foi negociado, houve também traição, até porque a maioria da elite da Crimeia era pró-russa. E vou finalizar o meu vídeo por aqui. Se gostaram, por favor, deixem o vosso gosto, partilhem-no e subscrevam o canal. Eu relembro que condeno qualquer tipo de violência no mundo e até amanhã. Tchau, tchau.